Você por acaso sabia que existe algo escondido nas linhas de Nazca que vai muito além daquilo que os olhos podem ver? Algo tão antigo, tão preciso, tão misteriosamente planejado, que beira o inacreditável. E o mais impressionante ainda está por vir. Hoje vou te mostrar a verdade oculta sobre as linhas de Nazca, revelar fatos que talvez mudem sua percepção sobre quem realmente éramos, sobre o que acreditávamos e sobre o que tentávamos dizer ao cosmos. Você acredita nisso? Comente abaixo depois que ver tudo isso. E se até agora você pensou que as linhas de Nazca eram só enormes desenhos no deserto, se prepare. O que vou mostrar desafia a ciência, a arqueologia e até a lógica. Imagine-se, no deserto do sul do Peru, uma imensidão arenosa quase infinita, com um céu tão limpo que parece uma cúpula celeste. Onde o soprar do vento é quase inaudível, onde a seca domina a noite, domina o dia, brilha em uma luz brutal e ascendente. Não há muito verde, não há muitos sinais humanos visíveis. Pedras oxidadas vermelhas, um pó quase lunar, cobrindo tudo. E aí quietinho, como se um artista divino tivesse tremido de inspiração, surgem essas linhas finas. Essas figuras gigantescas, um beija-flor, uma aranha, um macaco, espirais, trapézios, linhas retas, que correm por quilômetros zigue-zagues. Formas de plantas, formas estranhas, talvez símbolos que pensamos conhecer, talvez símbolos que jamais explicaremos. Você consegue imaginar a escala disso? Algumas figuras alcançam centenas de metros. Algumas linhas vão por milhas. Tudo visível quase só do alto. Quase só do infinito. Os especialistas estimam que as linhas de Nazca foram criadas entre cerca de 500 a.C. e 500 depois de Cristo, pela cultura Nazca, e há indícios de que algumas precederam esse período, vindas da cultura Paracas. A técnica usada era simples na execução, mas incrivelmente sofisticada no planejamento. Remover pedras oxidadas da superfície para revelar camadas mais claras por baixo, criando contraste. A preservação se deve ao clima árido, quase nenhum vento forte, quase nenhuma chuva, condições que impediram a erosão. Mas há algo mais, algo que muitos relatos ignoram. Primeiro fato surpreendente. Com o uso de inteligência artificial e drones, arqueólogos descobriram 303 novos geoglifos perto das linhas de Nazca. Figuras que estavam invisíveis, quase apagadas, ou simplesmente despercebidas. Segundo fato. Essas novas figuras não são todas grandes. Muitas são pequenas. Algumas medem entre 3 e 7 metros e retratam cenas do cotidiano, animais domésticos e até seres humanos, segurando cabeças decapitadas. Terceiro fato. Muitas dessas figuras menores seguem trilhas ou caminhos antigos, rotas de peregrinação, entradas ou saídas de vales, observatórios naturais e locais de uso ritualístico. Isso significa que havia um mapa subterrâneo de espiritualidade e movimento humano com propósito, ligado ao terreno físico, não apenas desenhos para quem voa. Quarto fato. As linhas maiores, trapézios e retas que rasgam o deserto, parecem não ser apenas artísticas. Elas se alinham com fenômenos astronômicos, com solstícios, pontos do horizonte, onde o sol nasce ou se põe, e até com estrelas específicas. Cientistas como Maria Reich dedicaram a vida a investigar isso, sugerindo que algumas linhas funcionavam como observatórios, como mensageiras entre terra e céu. Quinto fato. Estudos recentes propõem que uma série de eclipses solares pode ter inspirado a criação de algumas linhas. Sexto fato. Os geoglifos mais antigos da fase Paracas têm temas e estilos diferentes. Estão em colinas, mostram guerreiros e cenas humanas mais terrenas, o que indica uma evolução cultural. Sétimo fato. Muitos pesquisadores acreditam que as figuras maiores não foram feitas para serem vistas por humanos a pé, mas por seres nos céus, divindades, ancestrais ou seres celestes. O que levanta uma questão inquietante.
E se os Nazca pensassem em quem olha do céu? Agora, chegamos ao mistério central. Essas linhas e geoglifos recém-descobertos apontam para algo que pode ser uma comunicação consciente com o invisível, com aquilo que não podemos ver. Religião, água, fertilidade, comunhão com o cosmos, respeito pelos ciclos do Sol e da Lua. Tudo isso parece entrelaçado. E se tudo o que pensamos sobre as linhas de Nazca estiver errado? E se não forem apenas arte, astronomia ou ritual, mas uma arquitetura espiritual para conversar com forças invisíveis? Oitavo fato. Essas linhas menores geralmente se localizam perto de antigos caminhos de água, vales que canalizavam umidade e neblina que sobe das montanhas toda madrugada. Muitos estudiosos acreditam que elas eram parte de um sistema simbólico e real de captação de água, de invocação de chuva e de ritual ligado à umidade. Imagine riscar o solo para fazer algo visível, mas também para dizer: estamos aqui, precisamos do invisível que sustenta a vida. Nono fato. Há indícios de que as linhas eram mantidas e limpas por gerações. Isso mostra reverência, ritual contínuo e senso de pertencimento profundo. Décimo fato. Embora antigas, essas linhas continuam lançando sombras sobre nossos conceitos atuais, com a inteligência artificial revelando novas figuras e culturas locais querendo se reconectar a esse passado. Em um mundo obcecado por visibilidade e tecnologia, estamos redescobrindo mensagens invisíveis, deixadas há séculos. E aqui está a revelação mais perturbadora. Tudo indica que as linhas de Nazca não foram feitas para nós, humanos do presente. Elas foram criadas para algo ou alguém além. O cosmos, os deuses, os ancestrais, e se esse alguém ainda estivesse lá, nas nuvens, no invisível, observando, você sente isso? A conexão de que somos pequenos diante do tempo, do deserto, da natureza, do invisível. As linhas de Nazca nos falam de reverência, de humildade e de busca por significado. Elas nos fazem perguntar: quem somos? De onde viemos? A quem prestamos conta? O que buscamos no silêncio do deserto? Você se permitiria escutar esse silêncio? Talvez nossas interpretações modernas estejam apenas raspando a superfície do que aquelas linhas realmente queriam nos dizer. A verdade oculta pode ser menos sobre como foram feitas e mais sobre porquê. Agora, enquanto o deserto repousa sobre essas figuras, surgem teorias ousadas, que parecem fantasias, mas brotam das areias como sinais de um mundo esquecido. Uma teoria alternativa diz que as linhas de Nazca eram uma mensagem à natureza, um pacto silencioso com forças invisíveis, fenômenos cósmicos, eclipses e estrelas. Imagine que a escuridão temporária de um eclipse tenha inspirado os antigos a registrar seu medo e reverência em desenhos no solo, para que nunca esquecessem sua fragilidade. Outra hipótese sugere que as linhas representavam mapas simbólicos de água e rotas de umidade. A água, invisível, era reverenciada como sustento da existência. Há quem defenda que os geoglifos retratando seres humanos, animais selvagens e cenas de sacrifício eram representações de rituais ligados ao ciclo da vida e da morte, a oferta de dor em troca de fertilidade e abundância. Também existe uma teoria moderna e inquietante, a de que essas linhas funcionavam como condutores de energia espiritual invisível, criando ressonâncias e vibrações acústicas sob certas condições. E se os Nazca soubessem mais sobre som e luz do que imaginamos? Talvez as linhas fossem também uma linguagem codificada, um alfabeto sagrado que se perdeu. Alguns padrões se repetem. Certos animais, certas cabeças, certos alinhamentos. Talvez existisse um dialeto do deserto, uma língua gráfica que só se lia caminhando sobre as linhas, tocando a terra, sentindo o frio da manhã e observando o céu. Mas ainda restam perguntas. Quantas figuras dormem sob a areia, invisíveis aos nossos olhos? Quantas foram destruídas antes de as encontrarmos? Será que algumas traziam advertências sobre catástrofes climáticas, fome, epidemias
ou secas, e a mais difícil de todas, o que realmente pensavam os Nazca sobre o invisível? Será que eles viam a morte, o eclipse, a sombra, como portais entre mundos? Será que acreditavam que o visível era sustentado pelo invisível? Hoje, com radar, inteligência artificial e a modelagem climática, vemos que muitas figuras estão ameaçadas pela erosão e pela ação humana. Isso revela uma verdade profunda. Tudo o que é invisível, se descuidado, se perde. Será que parte do enigma está morrendo enquanto falamos? O verdadeiro segredo é que as linhas de Nazca não são apenas vestígios arqueológicos, mas convites milenares para entendermos nossa relação com o invisível, com o tempo e com o silêncio. Elas nos lembram que há camadas de realidade que não percebemos e que o essencial nem sempre se vê. Elas falam sobre escuta, reverência e cuidado com o que só se sente no peito e no sonho. E agora, no mundo que valoriza o visível e o imediatismo, esquecemos o que é ancestral e silencioso. As linhas de Nazca gritam sem sons, memórias, advertências e sabedoria antiga, que podem nos ensinar a repensar como vivemos, como tratamos a água e a natureza, e como honramos os ciclos da vida. Se as linhas de Nazca nos convidam a escutar o invisível, que mensagem elas tentam nos deixar hoje? Que sabedoria antiga poderia nos salvar agora, num planeta sedento por equilíbrio e reverência? Se você tivesse que escolher entre continuar construindo para o visível ou aprender a construir para o invisível, o que escolheria? Se esse vídeo ressoou com você, curta, comente sua teoria e se inscreva para descobertas ainda mais profundas. No próximo vídeo, trarei enigmas maiores e talvez mais perturbadores do que você imagina. Até lá, olhe para as linhas da Terra e para as linhas do seu próprio coração.